Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor GP Goraro e hoje nós vamos falar sobre a força-peso. Primeiro de tudo, o que é essa tal força-peso? Força-peso nada mais, nada menos que a força que, entre aspas, os planetas puxam os corpos. Eu coloquei entre aspas porque na realidade a força-peso é uma força de origem gravitacional como outra qualquer, tá? Então vamos começar a entender como é que funciona essa força-peso. Imagine que eu estou na Terra, onde a aceleração gravitacional na superfície da Terra a gente pode aproximar como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, né? Imaginem que eu tenho um corpo qualquer e esse corpo aqui é uma Pokébola, em homenagem a um anime que marcou a minha infância. E essa Pokébola aqui, ela tem uma massa que eu vou dizer que é uma massa de 2 kg. E essa Pokébola está próxima da superfície da Terra. Bom, o que diz a força-peso? A força-peso nada mais, nada menos que é uma força que atrai os corpos em direção ao seu centro, em virtude da sua massa. Ao estudar as leis de Newton, vocês vão ver que a força-peso ela é calculada da seguinte maneira. Nada mais, nada menos que é o produto da massa do corpo vezes a aceleração gravitacional que ele está sofrendo. Aí, gente, vocês têm que cuidar algumas coisas. No Sistema Internacional de Medidas, né, a gente diz que a massa é dada em quilogramas e o G a gente chama de uma maneira carinhosa como sendo a gravidade que a gente está analisando. Bom, então vamos ver. Essa Pokébola que está aqui próximo da superfície da Terra. E aí eu tô te dizendo que a gravidade da Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado. A Terra puxa essa Pokébola com uma força chamada peso. Essa força-peso nada mais nada menos que é o produto da massa vezes a gravidade, né? Então, 2 vezes 10 vai dar um valor de 20 newtons. Ou seja, o peso dessa Pokébola na Terra vale 20 newtons. Beleza. Só que aí, gente, antes de eu ir para a situação da Lua, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Uma vez eu fui no médico e o médico perguntou para mim: GP Goraro, qual é o seu peso? Bom, quando ouvi essa pergunta, eu disse assim para ele: olha, doutor, mais ou menos na superfície da Terra o meu peso é em torno de 800 newtons. É óbvio que ele não quis saber o meu peso. A pergunta que o médico deveria ter feito para mim: qual é a minha massa? Porque ele não estava interessado nos newtons que a Terra me puxava. E sim, ele estava interessado nos quilogramas que a Terra não, né? Nos quilogramas que eu tenho. Então, gente, é importante vocês cuidarem isso, né? A pergunta que o médico deveria ter sido feita é: G, qual é a sua massa? Por que eu estou chamando a atenção? Porque olha só, se a gente pegar essa Pokébola, né? Se eu considerar que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, a força-peso dela na Terra é 20 newtons, que veio desse produto. Mas, se eu for para a Lua, onde a gravidade da Lua, na sua superfície é em torno de 1,6 metros por segundo ao quadrado, a massa dessa Pokébola não muda. Ou seja, se eu colocar essa mesma Pokébola na Lua, continua sendo 2 kg a sua massa. Mas o seu peso muda, porque o seu peso vai ser o produto da massa vezes a gravidade que ela está sofrendo. E esse produto, massa vezes gravidade, vai ser um valor de 3,2 newtons, que é a unidade de força. Ou seja, se a gente pegar essa Pokébola e levar para a Lua, a sua massa permanece a mesma. O que muda é a sua força-peso, pois a aceleração gravitacional na Lua é diferente da aceleração gravitacional da Terra. Tranquilo, pessoal? De boas?
Mas chegamos no final do nosso vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilhe o nosso canal e ativa no sininho para receber notificação para quando tiver vídeos novos. Eu sou o professor Jean Pegoraro, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.